Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dessa vez a aula 25, Lógica de Aristóteles ou Lógica Aristotélica. Essa aula é gravada, e ela é gravada porque nós estamos correntemente enfrentando problemas na internet e para não deixá-los sem a aula e sem a aula sem falhas, eu preferi gravar. Mas não se preocupem, a essa hora eu estou no chat para responder todas as suas dúvidas. Então continuem se pronunciando, digam de onde vocês são, se qual o nome de vocês, qual é a aula que vocês estão assistindo, que eu vou me comunicar com vocês agora, tá bom? É isso. Deixa eu mostrar para vocês o nosso itinerário como sempre. Nosso itinerário quero falar sobre as características principais da lógica aristotélica, os termos, proposição, silogismo e silogismo científico. São palavras-chave para que a gente entenda como é que a lógica, seu início, aconteceu. E a aula de hoje é muito importante para que você entenda aulas futuras, tanto de lógica quanto de filosofia da ciência. Então, se você gosta de ciência, a aula de hoje é essencial, certo? Vamos lá. Eu também, a essa hora, sempre faço nosso anúncio aqui do Clube INEF. O Clube INEF aumentou de preço e vai aumentar mais. Então eu sempre digo para você, entre agora, você tem direito a todas as aulas sem propaganda no YouTube, você tem direito ao material escrito dessa e de todas as aulas que já foram produzidas desde o início, você tem direito ao Clube do Livro, que atualmente está no livro Mundo de Sofia, e a todos os outros clubes do livro que nós fizemos, né? E também tem direito a aulas extras. Por exemplo, essa semana eu dei uma aula extra, assim, de surpresa para as pessoas sobre debate em torno da existência de Deus. Te interessa? É exclusivo para quem é apoiador do Clube INEF. Então o link está aqui na descrição do vídeo e também o link está no chat agora, tá? Para quem está vendo ao vivo. Então vamos lá. Características principais. Certo. Vamos lá. Primeiro, deixa eu anunciar para você de onde é que eu tirei isso, né? Onde é que eu tirei a aula de hoje. A aula de hoje veio basicamente de três livros. Um de um especialista no Aristóteles, que é o Giovanni Reale, livro aqui, Introdução a Aristóteles. O outro, com base bastante consolidada aqui a aula de hoje, no livro da Marilena Chauí, sobre lógica aristotélica, é um livro, nessa parte do livro, é um resumo bastante satisfatório, muito bom, um resumo dela sobre filosofia aristotélica. E quando nenhum nem outro explicavam um termo de modo satisfatório, eu recorri ao dicionário básico de filosofia do Hilton Japiaçu e do Danilo Marconte. Basicamente são esses. Se quer uma obra de introdução a Aristóteles, essa obra é o meu conselho, certo? Então vamos lá. Quais são as características principais da lógica aristotélica? Bom, vamos falar de nomenclatura. O Aristóteles inventou o termo lógica? Não. Deixar muito claro que não. Um nome célebre para se referir à lógica aristotélica é órgano, órgano, que significa, se a gente traduzir, instrumento. Esse termo foi introduzido, como está dizendo aqui, pelo Alexandre de Afrodisia, que foi um peripatético, né, seguidor ali, e também foi um editor das obras de Aristóteles, que cunhou esse termo, reunindo os escritos e espaços em que o Aristóteles estuda lógica. E a partir do século VI, depois de Cristo, foi utilizado como conjunto de estudos aristotélicos. Então, o órgão é a palavra que designa os estudos em lógica no Aristóteles, mas não foi o Aristóteles quem inventou. Mas guarda para mim o termo instrumento. Estudo lógico é um estudo instrumental. Vou já esclarecer esse termo. O termo lógica remonta a Cícero. Cícero, o filósofo estoico romano. Provavelmente é de origem estoica. Na verdade, o Cícero não é um filósofo estoico, provavelmente é um filósofo mais ah, compilador. Então, ele utiliza o termo lógica, mas o termo lógica provavelmente remonta aos estoicos, que também contribuíram de modo bastante significativo no mundo antigo de lógica. O Aristóteles utilizava o termo analítica, analítica, e não lógica nem órgão. Analíticos é o título principal, né, do escrito principal das obras reunidas ali no órgão. Então a palavra, né, analítico vem de análises, que traduzindo pode ser entendido como decomposição, pode ser entendido como quebra do todo em suas partes. Trata-se de um método que se busca encontrar os elementos que constituem um enunciado. Então, a sua enunciação em formato de proposição,
os termos que compõem essa proposição, as premissas que permitem chegar a essa conclusão, a essa enunciação, proposição, e a inferência, ou seja, a passagem da informação anterior das premissas para a informação nova da conclusão dessa proposição a que eu chego. Muito termo que você não conhece, né? Proposição, termo, inferência, tudo isso é objeto da lógica. A lógica é a ciência que estuda, nesse sentido aqui, não no sentido de ciência moderna, tá? Mas vou substituir. É a investigação do discurso verbal que se pretende raciocinar de modo verdadeiro. Isso é uma definição nominal. Uma definição nominal não é uma definição completa, é uma definição aproximativa. Então, a lógica aristotélica visa a estudar um discurso que se pretenda verdadeiro, analisando esse discurso, decompondo-o em suas partes, proposição, termo, premissa, conclusão, inferência, para garantir, ou para identificar, pelo menos, que regras veiculam discursos verdadeiros. Então, essa é uma definição nominal aqui. Outra definição nominal é que os estudos em lógica no Aristóteles são estudos iniciais e instrumentais. Ou seja, em todos os campos, você precisa saber articular discursos que se pretendam verdadeiros. Lembra que o Aristóteles dividia as ciências, que era a mesma coisa que filosofia na época dele, entre ciência teórica, prática e produtiva, ou filosofia teórica, prática e produtiva. A filosofia teórica lidava com os seres neles mesmos, independentes da ação humana. A filosofia prática se dava exatamente em relação à ação humana, e a filosofia produtiva se dava em relação aos resultados da ação humana. Então, a filosofia teórica estudava metafísica, matemática e as ciências naturais. A ciência prática estudava ética, política, por exemplo, e a ciência produtiva abarcava, por exemplo, a retórica, a poética, a arquitetura, enfim. Era essa a tripla divisão aristotélica. Porém, nessa tripla divisão aristotélica não está inserida os estudos lógicos, os estudos analíticos, como Aristóteles costumava chamar. Os estudos analíticos eram instrumentais para todos esses estudos, entende? É por isso que ele tem um caráter instrumental, inaugural, iniciador, entende? Esse é uma das principais características da lógica aristotélica. A lógica, portanto, desde o seu início, é uma disciplina que auxilia outras. Você já viu a aula passada, História da Lógica, se não viu, eu te aconselho, em que eu te digo que a lógica, na contemporaneidade, se emancipa desse caráter iniciador, instrumental meramente. A lógica hoje é uma disciplina nela mesma, que não depende de outras, certo? Mas aqui a gente está no início, na lógica aristotélica. Então, algumas obras em que o Aristóteles aborda o que hoje comumente nós chamamos de lógica aristotélica são estas: primeiros analíticos, segundos analíticos, tópicos, refutações sofísticas, categorias e sobre a interpretação. Todas traduções do grego, obviamente, né? Então, ó, nos primeiros analíticos, o Aristóteles estuda principalmente o silogismo em geral. O silogismo é a principal forma de raciocínio a que o Aristóteles chega e que o Aristóteles estuda. Nós vamos esclarecer a compreensão desse termo já já. Os segundos analíticos estudam um tipo específico de silogismo, silogismo científico. Os tópicos estudam o silogismo dialético. As refutações sofísticas estudam os raciocínios enganosos dos sofistas. E as categorias e sobre a interpretação são obras híbridas de metafísica e lógica, em que há um estudo dos termos, das proposições, dos juízos. Então, nota. A lógica aristotélica, ou como ele gostava de chamar, a analítica aristotélica, é essa investigação instrumental que decompõe, que quebra em partes o raciocínio que se pretende verdadeiro. E nota, no Aristóteles há um sistema, ou seja, todos os campos investigativos aristotélicos, eles se interconectam de algum modo. A lógica se conecta com a metafísica aristotélica. E se você ainda não assistiu a aula sobre metafísica aristotélica, eu recomendo muito, tá? Muito. E as coisas vão se conectar. Eu vou até retomar uma parte daquela aula em seguida, mas as coisas se conectam. Ou seja, a lógica aristotélica se conecta com o modo como Aristóteles concebia a realidade como um todo.
Então, a lógica, sendo essa análise do enunciado lógico, da linguagem, portanto, vai fazer com que a linguagem corresponda ao modo como o mundo funciona. Então, vamos ver aqui como é que isso acontece. Então, essa é a primeira parte da caracterização geral. Vamos aqui à segunda parte dos termos. Então, a gente está tentando analisar o raciocínio que se pretende verdadeiro. Para analisar o raciocínio que se pretende verdadeiro, a gente vai decompô-lo em partes. A gente vai ver que o raciocínio é composto de proposições, enunciados verbais. Essas proposições são compostas de termos. E a gente vai partir, portanto, da análise dos termos para ir para as proposições, para ir para os raciocínios silogísticos e do silogismo em geral e para o silogismo científico. É exatamente esse o nosso itinerário hoje. Vamos partir da unidade mais básica, então. São os termos. Bom, termo é tudo aquilo que serve para designar algo. Ou seja, termo é tudo aquilo que é utilizado verbalmente, linguisticamente, para designar alguma coisa. Na filosofia aristotélica, os termos correspondem às categorias, isto é, aos gêneros supremos do ser. Eu não sei se você se lembra o que são as categorias. Nós vimos elas na aula 5, Metafísica de Aristóteles. O Aristóteles, quando vai fazer a sua metafísica, especialmente na parte em que ele faz a sua ontologia, metafísica, estudo do aspecto mais geral da realidade. Ontologia é uma subdivisão da metafísica que estuda os tipos de coisas que existem de modo mais fundamental. Metafísica, estudo mais geral da realidade. Ontologia é uma parte da metafísica que estuda os tipos de coisas que existem de modo mais fundamental. Tá, então ontologia foca na existência, no seu aspecto mais fundamental. Então, a ontologia aristotélica divide a existência em categorias. Categorias. São conceitos gerais que abarcam todos os outros conceitos da realidade. Então, as categorias são esses conceitos supremos, esses gêneros supremos. O Aristóteles as apresenta em quantidade de 10, em quantidade de 8, em quantidade de 6. Essa apresentação das categorias depende. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, são 8, na verdade, são 6, porque umas se reduzem às outras. Mas eu vou apresentar o conceito de 10 categorias aqui, tá? Então, as categorias são substância, quantidade, realidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, fazer, sofrer. Tudo que você vê na sua frente agora pode ser reduzido a esses 10 grandes gêneros supremos de existência. Então, vamos ver exemplos para isso aqui. Se eu pegar aqui, ó, cavalo, né? Esse cavalo aqui, eu posso dizer que a substância é o cavalo, é o indivíduo. Então, a substância é aquilo que aponta para o indivíduo. A quantidade, vou dizer, as características quantificáveis, né? 2 metros, por exemplo. A qualidade, eu vou dizer as características não quantificáveis, né? Que é branco, por exemplo. Relação, eu vou dizer as características dele que se vinculam a ele comparado a outro. Então, ele é maior que o cachorro, por exemplo. O lugar é onde ele se encontra, ao ar livre. O tempo é em que localidade, desculpa, é em que temporalidade, né? Em que cronologia, agora. A posição é autoexplicativa, em pé. O ter significaria a posse, por exemplo, tendo ferradura. O fazer é a ação que ele está executando, está correndo. E o sofrer é a ação que ele está, né, sofrendo, está sendo observado, por exemplo. Então, qualquer fenômeno da realidade pode ser reduzido a esses 10 conceitos supremos da realidade. Então, essa é a ontologia aristotélica. A ontologia é a investigação pelos aspectos mais fundamentais que existem na realidade. Para Aristóteles, são esses 10. Tudo que a gente vê pode ser reduzido a esses 10. Então, esse aqui é um exemplo. Bom, as categorias, elas vão se tornar os termos. Então, categoria é, ao mesmo tempo, uma lista de diferentes tipos fundamentais de termos e uma lista de diferentes modos fundamentais de existência. As categorias são, ao mesmo tempo, parte da linguagem humana, são os termos que nós utilizamos para nos referir às coisas que existem, e também são
partes fundamentais da realidade. Então aqui a linguagem se conecta intrinsecamente à realidade no Aristóteles. A linguagem se conecta intrinsecamente à realidade. Certo? Certo, você entendeu isso. Então, o Aristóteles parte de uma metafísica, parte de uma ontologia, uma descrição dos aspectos mais fundamentais que existem. São 10. E esses 10 dão origem aos 10 grandes termos que nós utilizamos na nossa linguagem para nos referirmos às coisas. Certo? Então, esses são os termos. Tá. Tem duas características, os termos, tá? Termos têm extensão e têm compreensão. Isso é fundamental entender para que você entenda o que são gêneros, espécies e indivíduos. Então preste atenção. O que é uma extensão e o que é uma compreensão em relação ao termo? Extensão é um conjunto de objetos designados por um termo. Então, se eu tenho um termo e eu quero me referir ao conjunto de objetos que esse termo designa, eu me refiro à sua extensão. Por exemplo, o termo país tem a extensão Brasil, Portugal, Angola, Estados Unidos, Argentina. Entende? São os objetos que o termo designa. O termo gato tem a extensão Eros, Bichano, Kalel. Kalel aqui é homenagem ao meu cunhado, o Robert, que tinha um gatinho chamado Kalel. Então, nota, gato tem uma extensão que é todos os indivíduos que podem ser nomeados pelo termo gato. Certo? Isso é a extensão do termo. Compreensão, por sua vez, é o conjunto de propriedades. Percebe? Antes era o conjunto de objetos, agora é o conjunto de propriedades, designadas por um termo. Por exemplo, o termo país tem a compreensão região geográfica, território físico, estado soberano. Tudo isso são propriedades do termo país. Todo país é uma região geográfica, um território físico, um estado soberano. O termo gato também tem uma compreensão. Todo gato é animal, vertebrado, mamífero, quadrúpede. Quadrúpede, mamífero, vertebrado e animal são propriedades de gato. Estado soberano, território físico e região geográfica são propriedades do país. São a compreensão do país. Extensão. Aqui, ó. Conjunto de objetos. Compreensão. Conjunto de propriedades. Certo? Tem duas regras aqui que se estabelecem em relação à extensão e propriedade relacionando-se entre si. Presta atenção. Quanto maior a extensão de um termo, quanto maior o conjunto de objetos que ele designa, menor a compreensão. Menor a compreensão. E quanto maior o número de objetos, né, a extensão aumenta. A extensão designa exatamente isso, número de objetos. E compreensão designa propriedades. Propriedades. Um termo com uma extensão muito grande não tem propriedades. Ele não tem propriedades. Por exemplo, o termo homem, ele só designa todos os homens que há. Mas o termo homem, para ser compreendido, para ser entendido, para não utilizar a palavra compreensão aqui, para ele ser entendido, eu não preciso entender o conceito de homem apelando para todas as propriedades de todos os homens que há. Eu consigo entender o termo homem só entendendo a sua extensão. A compreensão dele, ou seja, as propriedades que ele tem, me é indiferente. Entende? Então, quanto maior a extensão, o termo muito geral, homem, designa todos os indivíduos homens que há, menor a compreensão, ou seja, menor o número de propriedades. Agora, quanto maior o número de propriedades, quanto maior a compreensão, menor a extensão. Então, por exemplo, Vitor, você pega eu, que sou um indivíduo. Vitor não tem uma extensão muito grande, porque Vitor só designa um homem, ao contrário da palavra homem, que designa todos os homens. Então a extensão de Vitor designa um só homem, por isso que é a menor extensão possível. Em contrapartida, eu tenho inúmeras propriedades. Inúmeras propriedades. Eu sou professor, eu sou careca, eu tenho barba, eu estou utilizando uma blusa azul, eu estou gravando uma aula, eu estou falando com você, eu estou com frio. Entende? Olha as propriedades inúmeras. Tem as minhas propriedades mais as propriedades da palavra homem. Né? Homem, Vitor, na verdade, é um homem individual. Então, voltando aqui, maior a extensão, menor a compreensão, porque não tem conceitos gerais, não tem propriedades. Ou muitas propriedades, pelo menos. Tem algumas, mas não muitas. Ao passo que, quanto menor a extensão,
Ou seja, quanto mais eu me referir a um indivíduo específico, maior a compreensão, porque o número de propriedades será maior. Certo? Entende? Então tá. Essas são duas características aqui. Bom, aqui, sabendo de conceitos de extensão e compreensão, eu quero que você preste atenção no seguinte. Defina para mim agora gênero, espécie e indivíduo. Tá? Gênero, espécie e indivíduo. Por exemplo, um gênero é um termo de maior extensão possível e de menor compreensão possível. Ou seja, ele designa muitos indivíduos, ele tem poucas propriedades. Maior extensão possível, menor compreensão possível. Por exemplo, animal. Dá uma olhada aqui. Uma espécie é um termo de extensão média e de compreensão média. Por exemplo, homem. Você já está entendendo, então, que esse maior e esse médio são relativos. São relativos. Um gênero abarca uma espécie, mas uma espécie pode abarcar outra por sua vez. E se ela abarcar essa outra, ela vira um gênero dessa outra espécie. Então, na verdade, gênero e espécie são dois nomes relativos. Um gênero pode ser gênero de uma espécie, e essa espécie pode ser gênero de outra subespécie que está dentro dela. E essa subespécie pode ser gênero de outra subespécie que está dentro dela. Gênero e espécie são relativos. E tem o indivíduo, que é o termo de extensão mínima, ou seja, é um termo que só designa um ser, né? É um indivíduo, e compreensão máxima, porque ele tem todas as propriedades possíveis, certo? Por exemplo, Vitor Lima. Então dá uma olhada aqui, né? Nesse mapa que está lá na aula 14, Guilherme de Ockham, aula 14 do curso de História da Filosofia, não do curso de Introdução. Eu te mostrei nessa aula 14 essa árvore aqui, ó. É uma árvore que não foi feita pelo Aristóteles, tá? Ela foi feita por um pensador posterior chamado Porfírio, que elaborou uma introdução às categorias do Aristóteles, a obra Categorias do Aristóteles. Nessa introdução, o Porfírio coloca essa árvore aqui. Então, olha só. Eu não quero que você preste atenção nessa legenda aqui, ó. Ainda, tá? Diferença específica, universal, gênero ou espécie. Porque eu vou te explicar isso daqui a pouco. Não presta atenção aqui, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção no que está em vermelho e no que está em preto. Sou eu. Ó, eu sou um indivíduo que sou homem, sou animal, sou vivente, sou um corpo, sou uma substância. A categoria suprema é substância. Entende? A categoria suprema é substância. Esse é o gênero supremo. Esse gênero tem uma espécie que é corpo, né? Afinal de contas, há substâncias corpóreas e incorpóreas, certo? Então, uma subespécie é corpo. Essa espécie do gênero substância vira, por sua vez, um gênero em relação a essa espécie aqui, vivente, que tem corpos são animados e são inanimados. Então, vivente é uma espécie de corpo. Ora, mas corpo é uma espécie de substância. Eu estou te mostrando aqui na prática que ser espécie ou ser gênero varia. Só que vivente, que era uma espécie de corpo, se torna um gênero de animal. Ó, vivente é o gênero e animal é a espécie. Só que essa espécie aqui, por sua vez, vira gênero se eu relacioná-la a homem. Homem é a espécie e o gênero é animal. Dentro da espécie homem, há o indivíduo Vitor. Entende? Dentro da espécie homem, há o indivíduo Vitor. Entendido? Então, ó, eu quero que você veja. Indivíduos têm extensão mínima e compreensão máxima. Dá uma olhada. O indivíduo aqui, o Vitor, ele tem extensão mínima porque ele não se refere a nada a não ser Vitor. E compreensão máxima porque ele tem todas as propriedades do Vitor e dos que vêm antes dele. Entende? Então, é isso. Nessa árvore dá pra ver. Eu quero que você foque no que tá em vermelho e no que tá no preto. Depois eu vou te explicar o que são essas coisas azuis aqui, tá? A diferença específica. Mas guarda aí. Bom,
Uma vez que você entendeu quais são os termos, eles podem designar gêneros, espécies ou indivíduos, né? E eles correspondem às categorias, que são os gêneros supremos do ser. Eu quero dizer como é que eles se combinam agora. Como é que os termos se combinam? Como é que os indivíduos, os gêneros e as espécies se combinam? Bom, o que é uma proposição? Proposição é uma declaração de forma verbal, né, da reunião ou separação dos termos. Então, na verdade, a proposição declara os modos pelos quais os termos se associam entre si. Os modos pelos quais as espécies, os gêneros e os indivíduos se associam entre si. Isso que é uma proposição aqui na lógica aristotélica. Então, tem alguns elementos na proposição. Tem o sujeito, que é o termo que recebe propriedades. Eu vou chamar ele de S. E tem os predicados, que são os termos que atribuem propriedades ao sujeito. Tem o sujeito, que é o termo que recebe propriedades. E tem os predicados, que eu vou chamar de P, que são os termos que atribuem propriedades ao sujeito. E tem também essa atribuição ou predicação que se faz por meio do verbo de ligação ser. Verbo de ligação ser. Então fica bem assim. Vitor, sujeito, é, verbo de ligação, professor, predicado. S é P. Essa é a forma básica de uma proposição. Tem um termo singular sendo juntado por um verbo de ligação a um gênero ou espécie, a depender de como você está encarando. Mas eu vou chamar gênero e espécie de universal, que é um conceito que abarca outros conceitos. Tá? Então, a proposição é um discurso declarativo que enuncia verbalmente o que foi pensado no juízo. Juízo é pensamento, proposição é discurso verbal. Então, eu penso, juntando os termos, e materializo esse pensamento via uma proposição, que é um discurso declarativo, que junta ou separa termos. Então, uma proposição tem valor de verdade. O que é ter valor de verdade? É poder ser considerada falsa ou verdadeira. Vitor, mas como assim? Veja, um termo isolado, ele não é falso ou verdadeiro. Peguemos o termo livro. Livro. Pegamos o termo livro, que pode designar tanto um universal, ou seja, cuja extensão é todos os livros que há, quanto pode designar um singular, né? Um objeto particular aqui. Livro é verdadeiro ou falso? Livro não é verdadeiro ou falso, livro só é. Agora, se eu juntar o termo livro a outro termo, por exemplo, pesado, então eu posso declarar se isso é verdadeiro ou falso. É só quando eu transformo em proposição, ou seja, é só quando eu associo termos, juntando-os ou separando-os, e isso pode ser declarado verdadeiro ou falso. Livro não é verdadeiro ou falso. Livro só é. Agora, livro é pesado, é verdadeiro ou falso. Nesse caso, é falso. Porque pesado não é um atributo desse livro. Esse livro é bastante leve. Certo? Uma proposição tem valor de verdade, ou seja, ter valor de verdade é poder ser declarado verdadeiro ou falso. Um termo isolado não tem. Então, uma proposição é verdadeira quando reúne ou separa termos que estão reunidos ou separados na realidade. Eu digo, este livro é branco. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou reunindo dois termos, livro e branco, que realmente estão unidos na realidade. É uma proposição verdadeira. Agora, uma proposição é falsa quando ela reúne ou separa termos que não estão reunidos ou separados na realidade. Como foi o caso da anterior. Livro é pesado. Na realidade, estes dois termos não estão unidos. Portanto, se eu os reúno verbalmente, eu estou contando uma falsidade. Certo? Tá. Tipos de proposição. Proposições, né? Essa reunião de termos, elas podem ser existenciais ou predicativas. Elas são existenciais quando elas declaram existência, posição, ação e paixão do sujeito, tanto em forma negativa quanto em forma afirmativa. Por exemplo, este homem é.
querendo dizer este homem existe. Ou na forma negativa, este homem não é. Este homem não existe. Este homem está em casa. Este homem não está em casa. Este homem anda. Este homem não anda. Este homem está ferido. Este homem não está ferido. Nota que eu não estou enunciando, atribuindo a este homem características. Eu estou apenas dizendo aspectos existenciais deste homem. Aspectos existenciais barra circunstanciais. Eu não estou a ele atribuindo características, atributos. Por isso que essa proposição aqui é existencial. Agora, tem proposições do tipo predicativa, que elas sim atribuem a características. Proposição predicativa declara a atribuição de algum termo a um sujeito por meio da cópula. Cópula é outro nome bonito para ligação, né? O verbo de ligação, o verbo ser. Então, por exemplo, este homem é sábio. Ora, eu estou atribuindo a um termo homem o outro termo sábio. E esse outro termo é um atributo, é uma característica. Este homem não é sábio, também é um exemplo, só que dessa forma negativo. Ok? Então, proposições também se classificam quanto à qualidade, à quantidade e à modalidade. Deixa eu te apresentar como é que elas aparecem agora. Quanto à qualidade, você já absorveu, né? Porque eu já utilizei esse termo, só não expliquei. Ela pode ser afirmativa ou negativa. Quando eu digo S é P, sujeito é predicado, é afirmativo, ou seja, quando eu reúno dois termos, eu estou afirmando. E quando eu separo dois termos, eu estou negando. S não é P. Essa é a classificação da proposição quanto à qualidade. A proposição também pode ser classificada quanto à quantidade, e que ela pode ser de três ordens: universal, particular ou singular. Vem comigo. Proposições universais são aquelas em que o predicado, P, é atribuído à totalidade da extensão do sujeito. Então, quando eu digo que um predicado pertence a todos os indivíduos daquele conjunto, daquele termo, então eu estou dizendo uma proposição universal. A proposição universal positiva é aquela que todo S é P. Ou seja, estou dizendo que esse predicado é atribuído à totalidade dos S. Todos os S são P. Ou uma proposição universal negativa é dizer nenhum S é P. Nenhum S é P. Ou seja, toda a extensão do conjunto S não é P. Ou não é atribuída a esse predicado. Uma proposição universal utiliza todo e o nenhum. Tem a proposição particular, que são aquelas em que o predicado é atribuído à parte da extensão do sujeito. A universal era que o predicado era atribuído à completude da extensão do sujeito. Aqui é só a parte. Então, a proposição particular positiva é aquela em que há algum S, não é P, ou seja, só a parte, há algum. E a proposição particular negativa é aquela em que há algum S, não é P, mas é só parte, particular. Por isso que é particular, que é parte. E tem a proposição singular. São aquelas, as proposições singulares, são aquelas em que o predicado é atribuído a um único indivíduo. Por isso que é singular. Proposição singular afirmativa, este S é P. Negativa, este S não é P. Então, essa é a classificação quanto à quantidade. Universal, particular, singular. Pode também ser em relação à modalidade, a classificação das proposições. Existe uma proposição necessária, uma proposição possível e uma proposição impossível. Uma proposição necessária é aquela em que o predicado é atribuído de modo essencial ao sujeito. Por exemplo, todo triângulo tem três lados. Ter três lados é essencial ao conceito de triângulo. Porque todo triângulo tem três lados é uma proposição necessária. Não pode ser de outro jeito. Todo homem é mortal. Ser mortal é um predicado essencial do homem. Portanto, todo homem é mortal, é necessário. Uma proposição possível é aquela em que o predicado é atribuído de modo não essencial ao sujeito. Não essencial. Por exemplo, alguns homens são justos. Sim, ser justo não é essencial a homem. Vitor é professor de filosofia. Uma proposição possível porque ser professor de filosofia não é essencial a Vitor. Eu sou professor de filosofia, mas essa não é uma qualidade essencial. Se eu parar de ser, continuarei sendo eu.
E existem as proposições impossíveis, que são aquelas em que o predicado não pode ser atribuído ao sujeito. De jeito nenhum. Todo triângulo tem 4 lados. Ora, mas isso é impossível, porque o conceito de triângulo é ter 3 lados, por isso que é triângulo. Todo planeta é astro com luz própria. Não, planetas não são astros com luz própria. Planetas são astros. Astros com luz própria são sóis, por exemplo. Planetas não têm luz própria. Então isso é impossível. Impossível. Percebe? Isso é a classificação quanto à modalidade. Ok? Bom, você entendeu agora como é que as proposições são formadas, certo? Nota, nós estamos estudando a lógica aristotélica. A lógica aristotélica, ela visa a estudar, analisar, essa é a palavra-chave aqui, o Aristóteles utilizava analítica, visa a analisar os termos que se pretendem estabelecer raciocínios verdadeiros, demonstrações verdadeiras. Para estudá-los, ele decompõe em partes. Então, eu quero estudar o raciocínio que se pretende verdadeiro. Mas esse raciocínio se divide em proposições e as proposições se dividem em termos. Nós já vimos o que são os termos, que correspondem às categorias da realidade. Nós vimos que os termos associados, reunidos ou separados, constituem proposições, que podem ser, então, declaradas verdadeiras ou falsas, que podem se dividir quanto à modalidade, necessários, possíveis e impossíveis, quanto à quantidade, universal, particular, singular, e quanto à qualidade, afirmativa, negativa. E agora nós veremos como é que as proposições se associam entre si para estabelecer raciocínios. Só retomando. Termos se associam entre si para estabelecer proposições. Proposições se associam entre si para estabelecer raciocínios. Os raciocínios são a relação entre as proposições. Para que elas se relacionam? Para estabelecer inferências. E a gente vai, então, entender o que são inferências agora. A principal forma de raciocínio, de relação entre proposições, o Aristóteles chamava de silogismo. É uma palavra que nós cultivamos até hoje para estabelecer um tipo específico de raciocínio, que é esse raciocínio que eu vou apresentar aqui agora. Então, a palavra-chave do silogismo aqui é inferência. Inferir é tirar uma proposição como conclusão de uma ou várias proposições. Então, quando eu tenho uma ou mais proposições e de algumas eu retiro outras como conclusão dessas, então eu tenho uma inferência. A inferência é o processo de passagem de uma proposição ou mais para outra. E essa outra é a conclusão dessas aqui. Como é que acontece essa passagem? Essa passagem é a inferência. Repito, inferir é tirar uma proposição como conclusão de uma ou várias proposições. Então, o silogismo mais famoso, que todo mundo ensina quando vai ensinar lógica, é esse aqui, que foi inventado pelo Aristóteles. Todo homem é mortal. Primeira proposição. Olha os termos aí. Homem mortal. Sócrates é homem. Segunda proposição. Sócrates é um termo que não havia aparecido ainda. Logo, Sócrates é mortal. Você já está aprendendo aqui que tem 3 proposições. A última é tirada das 2 outras. Consegue perceber isso? A última é tirada das 2 outras. E as 2 outras apresentam 3 termos: homem, mortal e Sócrates. E elas associam esses termos, se associam entre si para tirar, derivar, ter por consequência Sócrates é mortal. Um silogismo é composto, esse pelo menos o mais famoso, é composto de uma premissa maior, todo homem é mortal, uma premissa menor, eu pego um homem singular, e a conclusão. Deixa eu te apresentar os termos aqui. Esse silogismo tem um termo médio, que é o que aparece tanto na primeira quanto na segunda proposição. O termo médio, se você reparar, ele é chamado de médio porque ele junta, ele é o meio pelo qual os dois outros termos se juntam na conclusão. Ele é o meio pelo qual os dois outros termos se juntam na conclusão. Esses dois outros termos eu vou chamar de extremos. Tem o médio e tudo que não está no meio está nos extremos. Mortal e Sócrates. Mortal é o termo extremo maior
E Sócrates é o termo extremo menor. O termo médio, estando no meio, serve para juntá-los. Você percebe que o termo médio ele só aparece nas premissas? Que a função dele é juntar os extremos na conclusão? Se a função dele é juntar os extremos na conclusão ele não aparece, porque ele já fez essa junção. Então, ó, a forma do silogismo é A é B, C é A e C é B. Essa é uma forma possível, porque eu vou já te mostrar, tem vários outros tipos de silogismos, tá? Esse aqui é só uma forma célebre do silogismo. A é B, C é A. Olha o termo médio aí, é o termo A. É o termo que só aparece nas premissas, mas não na conclusão. Na conclusão ele já operou a junção de C e B. Então, silogismos são vários. Eu te mostrei o mais célebre de todos, que é o que eu acabei de te mostrar aqui. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Dei uma pausa aqui porque eu tenho que te fazer um esclarecimento. A lógica aristotélica, ela foi dominante durante milênios na história do Ocidente. O Aristóteles funda a lógica, ela é meio esquecida durante um tempo, depois ela é retomada principalmente pelos medievais, pelos filósofos medievais cristãos. E os filósofos medievais cristãos têm um extremo cuidado com a lógica aristotélica, no sentido de preservá-la, mas também de desenvolvê-la. Então tem muitos acréscimos medievais à lógica aristotélica, de modo que estou te apresentando aqui não só o que o Aristóteles inventou, mas o que também os medievais contribuíram para que essa lógica se consolidasse, certo? Principalmente essas figuras aqui foram muito contribuição dos medievais. O que são as figuras? Vem cá. As figuras do silogismo, que são em número de 4, se referem à posição ocupada pelo termo médio nas premissas. Pelo termo médio. Então, o termo médio pode ser sujeito em ambas as premissas, ele pode ser predicado em ambas as premissas, ele pode ser sujeito na premissa maior e predicado na premissa menor, ou pode ser predicado na premissa maior e sujeito na premissa menor. São as possibilidades do termo médio aparecer. Então, por exemplo, o termo médio aqui aparecendo, né? É o termo médio A aparecendo como sujeito nas duas premissas. A é B, A é C. Putz, mas se eu tenho essas duas combinações, dá para eu concluir alguma coisa? Acho que não. O termo médio pode aparecer aqui, ó. Agora o termo médio é B. Ele apareceu como predicado nas duas premissas. A é B, A é B, C é B. Dá para concluir alguma coisa? Não. Ou ele pode aparecer como sujeito na maior e predicado na menor. Que foi o silogismo que eu já te falei antes, né? A é B, C é A. Ora, então C é B. Que dá para concluir bem. Ou ele pode aparecer assim, como predicado na premissa maior e como sujeito na premissa menor. A é B, B é C. Logo, A é C. Entende? Tá. São formas possíveis do silogismo. Eu estou te mostrando isso só para te dar um vislumbre, não para você dominar isso aqui, mas para você ver que há combinações possíveis de silogismo. Na verdade, a gente aprende o mais famoso, mas tem muitas outras, certo? Mas isso daí ficaria para uma aula mais aprofundada. Essas são as formas do silogismo. Existem modos, porque, ó, até agora eu te mostrei só a possibilidade de aparecimento do termo médio, como sujeito, como predicado, como sujeito nas duas, como predicado nas duas, alternando. Mas há modos também, eles se referem aos tipos de proposições que constituem as premissas. Por exemplo, eu posso ter premissas, né, universais, afirmativas em ambas, universais negativas em ambas, particulares afirmativas em ambas. A combinação é inúmera aqui. Quando eu estava te mostrando, eu estava te mostrando só A e B. Mas eu poderia dizer todo A é B, algum A é B, nenhum A é B. Eu não estava colocando os quantificadores. Todo, nenhum, algum. Entende? Se eu coloco esses quantificadores, aí multiplicam-se as possibilidades de eu compor silogismos diferentes. Só para você ter uma ideia, tá? Eu não vou apresentar todos aqui, eu só quero que você tenha na cabeça que tem muitos silogismos diferentes, certo? Ó, há um catálogo que diz mais ou menos o seguinte: existem 64 modos possíveis. Apenas 10 são considerados válidos. Há 19 formas válidas de silogismo, combinando-se as 4 figuras e os 10 modos. Válido é um silogismo. Eu vou abordar esse termo na aula que vem,
né? Mas eu vou adiantar aqui para você. Válido. Na verdade, nós já vimos esse termo lá na aula de pensamento. Válido é um silogismo que, pela sua forma apenas, garante que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o será. Pela sua forma. Então, ele não está muito ligando para o conteúdo das premissas. É pela forma. A forma A é B. B é C. Logo, A é C, é válida. A é B. C é A. Logo, C é B. Essa forma é válida. Porque não importa o que eu coloque no lugar de A, B e C, a conclusão sempre será a mesma. Pela forma. Pela forma. Então, isso é um silogismo válido. É aquele que, pela forma, garante a verdade das premissas e a verdade da conclusão. Tá? Então, aqui é o silogismo de modo geral. Eu não estou preocupado com o conteúdo. Essa aqui é só o estudo do silogismo na sua forma. Mas o Aristóteles não se contenta em investigar só a forma. Ele também investiga o conteúdo. E o conteúdo do silogismo é investigado no silogismo científico. Silogismo científico. Então, como é que é o silogismo científico? O silogismo científico é aquele que parte de premissas verdadeiras e chega necessariamente em conclusões verdadeiras. A premissa tem que ser verdadeira para ser um silogismo científico. A função é demonstrativa. Isto é, a função do silogismo científico é mostrar logicamente como certas conclusões verdadeiras derivam de certas premissas verdadeiras. Fazer ciência para Aristóteles é utilizar o raciocínio silogístico com premissas verdadeiras para chegar a conclusões verdadeiras. Ao passo que estudar o silogismo sozinho nele mesmo independe de estudar verdades ou falsidades. Tá pegando até aqui? Tá bom, continuemos. Então, para ser premissa do silogismo científico, tem que ter 4 características. Dá uma olhada. Essas premissas têm que ser verdadeiras, eu já te falei, porque caso elas sejam apenas prováveis ou sejam falsas, então não haverá demonstração segura. Elas têm que ser indemonstráveis. Indemonstráveis. Por que elas têm que ser indemonstráveis, as premissas? Porque caso elas sejam demonstráveis, então haverá uma regressão ao infinito. Sempre estarei demonstrando as premissas que eu vou estar utilizando. Ora, essa regressão ao infinito vai me impedir de demonstrar qualquer coisa, porque eu sempre vou, né, ter que estar regredindo e justificando porque aquela premissa é verdadeira, justificando. Então, a premissa que eu adotar num silogismo científico, ela tem que ser indemonstrável. Indemonstrável. Ela tem que ser autoevidente. Porque, tudo bem, eu não posso demonstrá-la, porque senão eu vou regredir ao infinito uma cadeia infinita de demonstrações. Mas, para que ela seja indemonstrável, ela tem que ser autoevidente. O que é ser autoevidente? Ou seja, né, ela tem que ser verdadeira incontestavelmente. E caso ela precise de esclarecimento, então o mesmo problema da regressão volta. E ela precisa ser causa da conclusão, porque para Aristóteles, conhecimento é conhecimento das causas. Então as premissas do silogismo científico têm que ser causas, autoevidentes, indemonstráveis e verdadeiras. Toda vez que eu estou construindo uma teoria, eu tenho que partir de certas proposições. Certas proposições que servem de premissas. Premissas são proposições que fundamentam, baseiam uma conclusão. Quando eu estou construindo do zero um campo teórico, eu não posso partir de proposições que precisam de explicação. Porque se elas precisarem de explicação, a explicação delas também precisará de explicação. E a explicação da explicação também precisará de explicação. A explicação da explicação da explicação também precisará de explicação. Ao infinito. Se essa cadeia de explicações precisarem de explicações, então eu nunca começo. Por isso, eu preciso que as premissas do silogismo científico sejam verdadeiras, indemonstráveis, autoevidentes e causas. Eu encontro essas premissas, então. Que tipo elas são? E tem um nome que eu quero que você memorize isso no seu caderno. Anota isso, porque isso vai ser utilizado quando a gente estudar a ciência lá na frente. Tá? Dá uma olhada aqui. Então, bom, primeiro tipo de premissa de um silogismo científico é um axioma.
Axioma vem da palavra grega axios, que quer dizer valor, importância. Um axioma é uma premissa indemonstrável e evidente em si mesma. E evidente em si mesma. Ou seja, ela é o ponto de partida. Eu não consigo demonstrá-la, mas ela é autoevidente. Por exemplo, o todo é maior que as partes. O todo é maior que as partes é claramente verdadeiro. É autoevidente. O todo é maior que as partes. Eu não preciso demonstrar isso. Eu parto daqui para estabelecer outras explicações posteriores. Isso é um axioma da geometria. Mas não só de premissas autoevidentes partem os campos teóricos. Aqui tem uma exceção à regra que eu acabei de falar. Uma exceçãozinha. Tem também o que a gente chama de postulado. Postulado é uma premissa indemonstrável, mas ela não é evidente em si mesma. Mas ela é aceita como verdadeira para que eu construa o edifício teórico. Então, algumas teorias partem de postulados, ou seja, são proposições que não são autoevidentes, mas que nós aceitamos como verdadeiras para que a gente construa uma teoria. Então, por exemplo, a existência do movimento e do repouso na física. Você fala assim, Vitor, a existência do movimento e do repouso é autoevidente. Você acha? O Parmênides discordaria de você. Parmênides discordaria de você. Você já viu a aula de Parmênides? Se você não viu, eu recomendo muito. Assista a aula número 2 do curso de História da Filosofia. Heráclito e Parmênides. Movimento é autoevidente? O repouso é autoevidente? Não são autoevidentes. São autoevidentes para você que nunca parou para pensar sobre eles. Mas a física, no entanto, parte do postulado que existe o movimento e existe o repouso. Ela não explica, ela parte do postulado. O movimento existe, o repouso existe. Portanto, eu vou explicar o movimento e o repouso. Esse é um postulado. Entende? É indemonstrável, ela não demonstra, mas não é autoevidente. Mas ela aceita como verdadeiro para construir o seu território teórico. Isso é um postulado. Então, primeiro tipo de premissa do silogismo científico. Axioma, postulados premissas indemonstráveis e autoevidentes. Postulados, premissas indemonstráveis, mas não autoevidentes, mas ainda assim tomadas como verdadeiras. E o terceiro é a definição. Definição. Definição é uma premissa que determina o que é a coisa que o termo indica. Quando tem um termo, Vitor, animal, homem, a definição é o que é Vitor, o que é animal, o que é homem. É mais que explicar o significado de um termo, não é só explicar. Aristóteles se expressa das seguintes maneiras para dizer o que é definição. O discurso que exprime a essência. Definição é dizer a essência de um termo. A essência de Vitor, a essência de homem, a essência de animal. Então, quando eu estou construindo uma teoria para demonstrar outras verdades, eu tenho axiomas, premissas autoevidentes e indemonstráveis, postulados, premissas indemonstráveis, mas não autoevidentes, e definições. Ou seja, premissas que dizem a essência dos termos que eu quero usar. Então, para definir, segundo Aristóteles, qualquer coisa é necessário identificar o gênero próximo dessa coisa e a diferença específica dessa coisa. Cabe agora dizer o que é gênero próximo e o que é diferença específica. Lembra-se, você, de que eu pedi há um tempo para você fixar, quando eu estava te explicando o que era gênero, espécie, indivíduo, você fixar naquela parte vermelhinha e não na parte azul? Agora eu vou te explicar o que é essa parte azul. Então vem cá. Ó, a parte azul, exceto a palavra substância, que é a categoria suprema, mas todas as outras azuis aqui, elas são as diferenças específicas. As partes vermelhas são os gêneros e as espécies. Isso eu já te mostrei antes. Eu quero te mostrar aqui agora o que é o gênero próximo e o que é uma diferença específica. Então vamos lá. Todo termo, sendo ele gênero ou espécie, ele comporta aqui, dentro dele, outros termos. Certo? A substância comporta dentro de si os termos corpóreo e incorpóreo. Certo? O corpo comporta dentro de si as espécies animada e inanimada.
A animação, que eu estou chamando aqui de vivente, comporta dentro de si aquilo que é sensível e aquilo que é insensível. O sensível, que eu estou chamando de animal, comporta dentro de si o racional e o irracional. Tá. Gênero são esses que estão em vermelho. E a substância também é um gênero. Substância, corpo, vivente, animal, certo? Substância, corpo, vivente, animal, homem, são gêneros. A diferença específica é o que permite a, a um termo dentro de outro dele se destacar. Vou repetir. A substância específica é aquilo que permite a um termo dentro de outro se destacar. Então, o que faz vivente se destacar de corpo? O que faz ele se destacar é a diferença específica de vivente ser animado e dentro de corpo haver outros que não são animados. Então, o fato de ser animado faz com que vivente se destaque de todos os elementos, todos os outros elementos dentro do corpo e vire ele próprio um gênero específico. Dentro de vivente, existem termos com diferenças específicas que fazem eles se destacarem também, que são os animais. Qual que é a diferença específica dos animais para que eles se destaquem dentro do gênero vivente? Animais são sensíveis. Porque existem viventes não sensíveis. A esponja, por exemplo, é um ser vivo não sensível. Só que dentro do gênero animais, também existe outro termo que tem uma diferença específica que faz se destacar, que é o homem. Qual que é a diferença específica do homem que o faz se destacar dentro do gênero animal? A diferença específica do homem é que ele é racional. Porque tem outros dentro do gênero animal que não são racionais. Então, a diferença específica é aquele atributo que faz um termo se destacar dentro de um gênero ao qual ele pertence, fazendo com que aí ele vire ele mesmo um outro gênero. Então, a diferença específica do corpo é ele ser corpóreo, porque existem substâncias que não são corpóreas. A diferença específica do vivente dentro do gênero corpo é que viventes são animados, existem corpos que são inanimados. A diferença específica do animal dentro do gênero vivente é que animal é sensível, tem viventes não sensíveis. A diferença específica do homem dentro do gênero animal é que ele é racional, porque existem animais que não são racionais. Entende? A diferença específica é aquele atributo que faz com que um termo se diferencie, se destaque dentro de um gênero ao qual ele pertence. Certo? Então essa é a diferença específica. Para definir, eu tenho que encontrar a diferença específica e o gênero próximo. A diferença específica você já aprendeu. Aquele atributo que faz com que um termo se destaque dentro do gênero a que ele pertence. O que é o gênero próximo? Veja, se eu quero definir homem, eu já falei que eu tenho que utilizar a diferença específica. A diferença específica de homem é racional. Mas qual que é o gênero próximo? Ó, homem tem quantos gêneros aqui dentro dos quais ele se encontra? Homem se encontra dentro do animal, dentro de vivente, e dentro de corpo e dentro de substância. Se eu definir homem como substância, eu estou definindo homem? Não. Por quê? Porque existem inúmeras outras substâncias. Não só o homem. Então não estou definindo. Tem os astros, tem os outros animais, tem as flores. Se eu definir o homem como corpo, eu estou definindo o homem? Não. Porque existem muitos outros corpos. Os astros, os animais, as flores. Se eu definir o homem como vivente, eu estou definindo o homem? Não, porque tem as flores ainda. Né? Eu tirei os astros, mas tem as flores ainda. Se eu definir o homem como animal, eu estou definindo o homem? Ah, agora eu estou. Homem é um animal. Só que nota que o animal é o gênero próximo ao homem. Não tem nenhum gênero entre animal e homem. Esse é o conceito de gênero próximo. Existem vários gêneros aqui, mas o próximo é o animal. Então, qual é a definição de homem? Homem é animal, gênero próximo, e diferença específica, racional. Entende? Gênero próximo, diferença específica. O homem é um animal racional.
É daqui que vem a definição aristotélica de que o homem é um animal racional. Gênero próximo, diferença específica. Entende? Isso é uma definição. Isso é uma definição. Então, ó, uma vez que você entendeu isso, sua cabeça foi, explodiu agora, eu quero que você entenda que categorias são indefiníveis, pois são gêneros supremos. Elas não apresentam gênero próximo. Qual que é a categoria aqui em questão? É a substância. Lembra? A substância é uma das 10 categorias. Para defini-la, eu tenho que pegar um gênero próximo e uma diferença específica. Só que acima dela não tem nada. Se acima dela não tem nenhum gênero, então não tem nenhuma diferença específica. Então, ela não é definível. Não há definição a rigor de substância. Eu posso esclarecê-la. Eu posso definir nominalmente, que é aquela definição não rigorosa. Mas não tem uma definição rigorosa aos moldes científicos aqui não. Entende? Do mesmo modo, indivíduos são indefiníveis. Só que dessa vez por razões opostas. Porque são singulares e não apresentam diferença específica. Portanto, em relação a eles, somente é possível haver percepção puramente empírica. Como assim? O indivíduo aqui agora é o Vitor. Não estava aparecendo antes. Ó, Vitor tem gênero, né, gênero próximo. Vitor é um homem. Mas dizer que Vitor é um homem é pouco, não é defini-lo. Porque muitos outros são homens. Entende? Dizer que Vitor é um homem não é uma definição. Eu teria que dar a diferença específica de Vitor. Mas não dá para dar a diferença específica de um indivíduo porque abaixo dele não tem nenhuma espécie. Entende? Então, Vitor não tem diferença específica. Então não dá para definir Vitor. Dá para dizer no máximo qual que é o gênero próximo, mas a definição é gênero próximo e diferença específica. Entende? Então não dá para definir também. Então só duas curiosidades aqui, teóricas, em relação à definição aos moldes aristotélicos. Agora eu quero fazer o balanço de tudo que nós aprendemos, porque é bem relevante. Vem comigo. Vem comigo. Eu te falei que a lógica aristotélica tem algumas características principais. Aristóteles não inventou o termo lógica, ele não inventou o termo órgão, instrumento. Aristóteles se referia aos seus estudos lógicos como analíticos. Lembra? Tem alguns trabalhos em que ele se expressa. Os analíticos primeiros, analíticos segundos, tópicos, refutações sofísticas, as categorias e no tratado sobre a interpretação também. A lógica, ela não está inserida naquela divisão da ciência tripartite, da ciência barra filosofia, teórica, prática, produtiva. A lógica é o instrumento que auxilia na investigação dessas três tripartições, né? Essas três partições. A lógica é instrumental no Aristóteles, mas a palavra análise ela é representativa. A palavra análise significa decompor em partes. Então eu quero estabelecer como é que o raciocínio que se pretende verdadeiro opera. Eu tenho que decompor o raciocínio em partes. Então, decompondo o raciocínio em proposições, decompondo as proposições em termos. Vou estudar cada um desses. Depois eu vejo como eles se relacionam. E foi o que a gente fez. A gente estudou os termos, corresponde às categorias, os gêneros supremos do ser, corresponde à ontologia aristotélica. Nós vimos como é que esses termos se ligam em proposições e vimos como é que as proposições se relacionam nos silogismos. E vimos como é que o silogismo científico, que tem premissas verdadeiras e conclusões verdadeiras, opera. Ele parte de premissas que são autoevidentes, indemonstráveis, verdadeiras e causas. Nós analisamos os axiomas, os postulados e as definições. Então, uma ciência aos moldes aristotélicos, ela parte de axiomas, postulados e definições para estabelecer uma série de cadeias demonstrativas, para categorizar a realidade, para estabelecer proposições, termos sobre a realidade. Certo? Essa é a ciência aos moldes aristotélicos. Você precisa pegar esses termos direitinho, porque você lê muito melhor, por exemplo, o que o Spinoza vai fazer lá na ética dele. O Spinoza faz exatamente o que o Aristóteles está dizendo aqui: postulado, axioma, definição. Você precisa entender esses termos para entender a filosofia da ciência lá na frente. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Coloca aqui embaixo qual foi o aspecto da aula que foi mais mind-blowing para você, certo? E é isso. Te vejo na próxima.